Estamos começando hoje mais um DagoCast e hoje eu tenho uma pessoa muito especial. Estou aqui com o Eric Fossati, um grande amigo, um grande skatista. Eu vou até ler para vocês saberem com quem que vocês vão conversar. Olha aqui, é um dos melhores skatistas do estado, é formado em economia, pesquisador de cultura de rua, fundador da Associação de Skate do Mato Grosso do Sul, com ações de construções e reforma em todas as pistas da capital. Não estamos conversando com pouca coisa, não. É um prazer muito grande, Eric, estar conversando com você. E eu queria entender como que nasceu essa paixão sua. Você que é formado em economia, e aí, de repente, como que surgiu o skate na sua vida? Conta pra gente. Bom, primeiramente quero agradecer aí, Dagoberto, participar do DagoCast, né? Legal demais estar podendo participar e poder contar um pouco da nossa vivência, né? Que é através dela que a gente consegue avançar e evoluir na vida. Vamos pensar dessa forma. A minha trajetória como economista, na verdade, ela já começa, é claro que tudo começa antes, lá na minha vida de skatista. Nasci da década de 80, né? Um grande período de inflação, e andar de skate não era uma coisa simples, não era uma coisa barata, era uma coisa cara. Meu pai não tinha condição, comprei o primeiro skate, mas não consegui me manter no skate. Aí lá para os 13, 14 anos comecei a trabalhar, na ocasião e a oportunidade de meu pai e de Djalma Fossati ser arquiteto. Em vez dele pagar um desenhista, ele ensinou eu e o meu irmão a desenhar para ele, onde eu aprendi minha primeira profissão, que é desenhista técnico. E nisso eu comecei a juntar uma grana, consegui comprar meu primeiro skate, e até então não parei mais, e já se fazem 26 anos que eu ando de skate. E sou apaixonado por andar de skate, sou apaixonado pela cultura de rua, pela diversidade que existe dentro dessa cultura. Olha, Eric, esses dias eu estive lá na Orla Morena e nós fomos fazer uma gravação. Encontramos um grupo de jovens, uns jovens bonitos, todos eles muito alegres. E estava lá com o skate deles e também misturando com dança também, sabe? Então eu vi assim ali uma cultura de dança com skate, e você também é muito ligado a isso, né? Então eu queria que você me contasse um pouco disso também, que acho que é importante para todos nós. Não, legal. É muito importante essa pergunta, na verdade. Por quê? Nesse universo, vou dar um exemplo de uma pista de skate, não só se pratica o skate. Existe toda uma ligação e conexão das pessoas que envolvem, né, dentro dessa cultura. É uma diversidade muito grande. Geralmente o skate, o cara que anda de skate, ele está muito ligado com a cultura hip hop, aí vai, é uma diversidade gigantesca. Anos atrás era muito mais forte a cultura do punk rock, do hardcore, tudo que é relacionado à musicalidade. Você pega a cultura hip hop, a dança, por exemplo, o break. Tem muitos caras que já andam de skate, que também são b-boys. Então, a gente sempre procurou andar juntos, né? Ainda mais se tratando de Mato Grosso do Sul, que é um estado que a gente caminha com dificuldade nesse quesito de cultura de rua. Hoje temos melhorados porque a gente tem ocupado um protagonismo dessa discussão, né? Intervindo dentro das secretarias, dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Assembleia, conversado, dialogado, né? Então a gente está buscando cada vez mais procurar novos espaços e, é claro, sempre novos recursos para poder criar política pública para que se invista mais nessas culturas, né? E a gente, pela própria associação mesmo, a gente já fez vários trabalhos. E quando você vai numa ação com skate, num campeonato de skate, você sempre tem uma abertura para um cara cantar, um cara dançar, uma pessoa, né? Para fazer uma apresentação. Então existe muito essa conexão da cultura de rua relacionado com skate e vice-versa. É uma sinergia, né? A gente anda juntos, um fortalecendo o outro, e esse é o maior propósito e é uma das coisas que me fez apaixonar pela cultura de rua e estar até hoje envolvido com ela. Então, eu também percebo que tem assim algumas pessoas
mais reacionária, quando vê essas coisas de rua, vê essa movimentação aqui de rua, as pessoas acabam tendo... algumas pessoas, hoje não, hoje já avançou muito nisso, até porque quase todos os filmes que a gente assiste, quando vem essas questões, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, isso é a coisa mais comum, né? Essas danças de rua, o skate na rua, as pessoas até usando isso como transporte, né? Mas eu percebo também que ainda tem esse preconceitozinho em relação a isso. Como que você vê isso, isso nas ruas? Na verdade, isso aí, na minha visão, é assim, existe um trabalho pedagógico também nisso tudo, né? Primeiro que tudo que é novo, tudo que gera mudança, gera desconforto para as pessoas. Se você vem de uma cultura onde você gosta de determinada atividade, você quer valorizar e preservar aquilo. E é lógico que tem a questão do respeito, né? Então a gente busca fazer o quê? Levar essa conscientização, ainda existe, né? Pô, vou dar um exemplo, o skate nas Olimpíadas, você chegou a assistir a fadinha lá? É isso que eu ia falar, as Olimpíadas também, então, eu acho que amenizou muito isso, popularizou, né? Que mostrou a seriedade que o skate também tem como esporte, né? É uma colocação muito interessante de se falar, que é de um dos caras, que é o Tony Hawk, né? Que é um dos precursores do skate. É muito legal falar uma fala, vou fazer uma citação dele, que ele fala que não é o skate que precisa das Olimpíadas, é a Olimpíadas que precisa do skate. e assim a gente vai entrar agora com o break, vai ter o break também, mandar um salve para toda a galera aí que está envolvida com o break, a galera aí que está na missão há muito tempo, estão no corre da federação, os caras estão batalhando, que vem de uma luta de resistência também, porque é uma caminhada difícil. Mas é isso, então você vê que são coisas apaixonantes, né? É muito legal. E outra coisa, se você analisar dentro do contexto de uma política pública ali, cara, é muito legal o impacto de transformação social que essas culturas trazem, sabe? Então, acho que é por isso que eu estou envolvido até hoje, porque eu sou um resultado disso. Eu nasci no bairro Caiçara, em Campo Grande. Para quem conhece o que é Campo Grande na década de 80 e falar o que é o bairro Caiçara, era um bairro de extrema vulnerabilidade. Era um bairro onde tinha briga de gangue, droga, e aí vai. Então, assim, o esporte, a cultura e o lazer me resgatou dessa vulnerabilidade, fez eu conhecer novos bairros, novas cidades, outros estados, né? E isso trouxe o quê? Novas vivências. E essas vivências eu comecei a analisar. Por que tal cidade tem isso e aqui não tem? Aí foi onde eu comecei Meu pai me ensinou a fazer um ofício, eu comecei a ir na secretaria ali de esporte, tentava... Meu sonho era ter um ônibus para levar uma galera para disputar um campeonato brasileiro. Por quê? Porque eu tive essa experiência em 1999 de participar de um campeonato brasileiro que eu fiquei em 5º lugar. Nós fomos em uma van de Campo Grande, pessoal de Dourados também. Fomos para lá e a gente mostrou que a gente tinha um nível. E isso sem ter pista, sem ter nada. Eu estou falando de 1999. Então, assim, aí chegamos lá, vi um ônibus de Brasília, um ônibus de São Paulo. Eu falava, cara, depois daquilo eu fiquei refletindo. Por que a gente não tem? E aí eu chegava na Secretaria de Esporte e falava, cara, a gente queria um ônibus. E, tipo assim, nunca consegui. Então, assim, você vê que na luta mesmo que faz a gente estar ocupando, intervindo e tentar entender tudo isso, né? Para poder criar um trabalho pedagógico, democrático, diplomático, né? De conversa, de diálogo. É isso que a gente busca. Olha, e eu vou te contar, o nosso tempo sempre é muito corrido. Eu paro muito pouco assim, na televisão. Mas nesse dia da competição... eu tinha que sair e não queria sair de frente da televisão, porque a gente queria saber como que foram os nossos e como que estava indo os outros concorrentes também. A história da fadinha também, ela tem uma história também que depois disso, quer dizer, que ela ficou famosa e todo mundo, hoje não tem ninguém que não sabe quem é a fadinha aqui no Brasil, né? Porque ela se tornou... uma pessoa hoje conhecida nacionalmente. Mundialmente, né? Mundialmente. Né? Não, eu estou dizendo para nós, porque verdade. Nós não tínhamos tanta tradição. Né? Nós conhecemos só o Neymar, né? Esses outros esportes são mais populares. E, de repente, a fadinha entrou no meio deles. Então, foi uma coisa assim fantástica. Eu não consegui sair da televisão. E depois que eu vi a história dela ainda, é muito bonita também, né, Eric? Com certeza. E a história da fadinha é uma história que pode se repetir para muitas pessoas.
Eu acho que isso que é a maior luta que a gente tenta transmitir, né? Gerar essa conscientização. Porque se a gente compreender quantas crianças que a gente pode impactar através do esporte, da cultura e do lazer, para poder realmente despertar e trazer dentro de uma inclusão, assim, Campo Grande, Mato Grosso do Sul inteiro, a gente tem muitas pessoas, tem muitos talentos que estão ali adormecidos, que tem o mesmo potencial, que basta só um empurrãozinho, sabe? E outra coisa, você vê a energia que é um campeonato de skate, ali é muito bonito você ver. Você torce pelo seu adversário. Olha que legal, você aprende isso, o skate ensina isso. Você a torcer pelo seu adversário. Olha que coisa interessante. Não, e pelos movimentos novos, porque cada vez que o locutor falava do que tinha feito, não, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo, não sei quantos ângulos, o pulo, a altura. Cara, aquilo você fica participando, aí você começa a torcer, será que vai ter alguém que vai fazer uma espécie de um marabalismo até, né? Uma coisa assim, que a gente não tem jeito de sair aqui da televisão. Mas, olha, eu fico muito impressionado com tudo isso, Eric, porque as pessoas que investiram em esporte e que têm uma dedicação como você teve, sempre alcança coisas importantes. Você acabou fazendo economia e como que foi, como é que essa opção, que também você sair ali do skate e aí também entender que era importante estudar e você fazer economia? Não, é muito legal essa pergunta. Eu adoro responder ela. Por quê? Porque nesse meu processo de intervenção, de chegar em Secretaria de Esporte, falar, cara, você não pode, não dá. Então, eu sempre escutei muito, mas muito não. E aí eu falo, cara, eu vou tentar estudar uma coisa para me entender onde está um recurso para mim poder saber aonde que eu vou ir atrás. Foi aí que me despertou a economia. Fui lá e comecei a estudar economia, me formei em economia, fiz um trabalho sobre o impacto socioeconômico na prática do skate. Com esse trabalho, o que eu pude compreender? Que a mesma leitura que eu entendi do impacto socioeconômico da prática do skate, esse mesmo formato eu faço a interpretação ele hoje para quê? Qual que é o impacto socioeconômico da prática do hip hop? Vamos colocar aí de todos os elementos do hip hop, né? O rap, a batalha de rima, você pega aí os DJs, você pega aí o breaking, e aí você começa a trazer para vários elementos da cultura de rua também. Então existe impacto socioeconômico que a gente não é despertado a entendê-los tecnicamente, né? E o objetivo meu como economista é conscientizar isso. Pô, eu tive a experiência de trabalhar com perícia judicial, perícia extrajudicial. Essa minha bagagem técnica me fez ter mais propriedade para me poder falar sobre o skate de uma forma técnica e falar da cultura de rua de uma forma técnica, pontual, utilizando os indicadores socioeconômicos para que se crie políticas públicas aplicadas para esses movimentos, esses segmentos, né? Que são segmentos riquíssimos. É isso. Olha, eu quero falar com o pessoal que acompanha o DagoCast. O Eric, além de ser esse esportista, essa pessoa tão importante no mundo do skate, mas e também, além de ser economista, ele é candidato a deputado estadual. Eu acho isso uma coisa fantástica, sabe, Eric? Porque a juventude, às vezes, critica muito da classe política, mas também não se propõe a mudar o status quo, aquilo que está vendo da política, aquilo que está errado. E não adianta a gente fazer crítica. Eu faço política também desde muito jovem, assim como você está começando agora. Eu já fui diretor da Uni, eu fui presidente de diretório acadêmico da Faculdade de Direito, da Faculdade de Administração. Eu sempre gostei de política. E eu tenho muita consciência que a gente só muda, né, as coisas se for através da política, não tem outro mecanismo. Então não adianta reclamar de que está isso ou que está. Nós temos que fazer a nossa parte para a gente poder fazer a boa política. E você está fazendo. O que te levou para ser candidato a deputado? Bom, já começou nas minhas pesquisas, né? Pelo fato de ser economista, eu comecei a procurar os indicadores econômicos e entender. E comecei a perguntar. Primeiro eu começava a perguntar para os meus amigos, eu falei, você gosta de política?
você gosta de política? E aí as respostas, né, são as mais variadas. Mas o não odeio, não gosto, rapaz, tenho nojo, não quero nem... Aí eu falei, cara, mas por quê? Por que o jovem não gosta? Foi aí onde eu entendi um pouco, dentro de uma visão, que eu achei, cara, não é possível o jovem não gostar de política e a gente ser refém disso. Foi aí que eu entendi que, para mim, na minha visão, existia parece que uma doutrinação para não se gostar de política. E aí que veio o meu protagonismo. Eu falei, cara, eu vou deixar de ser coadjuvante e vou buscar o protagonismo. E assim, dentro da cultura de rua, dos movimentos underground, para você falar de política, é uma galera que fala, mano, não, tô de boa, mas só que o que acontece? Se a gente não intervir e não buscar um protagonismo, a gente é refém de quem gosta de política. E a questão do que quem gosta é a questão... será que a pessoa tem a vivência? Cada um tem uma vivência. Igual você falou, pô, você foi presidente da Uni, cara. A sua vivência de juventude foi te construindo politicamente. Então, o que acontece? Eu venho de uma mesma militância, só que através dos movimentos da cultura de rua. E aí você vai entendendo, porque na sua época você tinha o quê? Uma necessidade. E você buscou o quê? Buscar um caminho para tentar entender e falar, cara, a gente precisa estar lá para poder direcionar uma política pública dentro da sua vivência. Então, eu estou vindo hoje do mesmo formato, mas o quê? Dentro das minhas vivências, as minhas necessidades, elas são diferentes das suas, mas que se conectam. Então, é como se fosse... é aquela questão da gente tentar entender a evolução das coisas, né? E aí vai compartilhando, vai trocando ideia. Então, olha para você ver, hoje a gente está tendo a oportunidade de trocar uma ideia, eu estou aqui conversando, apresentando para você uma forma, é um trabalho pedagógico, eu aprender com você, e ainda vamos aprendendo um com o outro. Olha, Eric, eu vejo muito, porque na minha época, o grande desafio era a gente derrubar a ditadura. Então, nós tínhamos um inimigo comum, e era visível, e a gente saía para a rua, apanhamos na rua, né? A gente tinha que correr de jato d'água, nós íamos para São Paulo, nossa, no Largo São Francisco, quantos enfrentamentos que nós fizemos com a polícia, mas aquilo, a gente sabia que nós estávamos cumprindo, né, uma missão que nós tínhamos que voltar a democracia lá para o Brasil. O que eu penso hoje é dos jovens, né? Nós conseguimos o processo democrático, mas não consolidamos essa democracia. Ela ainda é muito frágil. Você vê hoje, toda hora, ainda nós estamos discutindo se ela ainda vai viver, se não vai viver, como é que vai ser as eleições, se toma posse, se não toma posse. Quer dizer, uma coisa absurda, a gente, depois de tantos anos, nós estamos discutindo se ela está consolidada ou não. E aí, ter uma pessoa como você na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, jovem, eu acho que é importante, porque você também vai ajudar a construir, até pelo que eu estou sentindo de você, né, de ser uma pessoa extremamente progressista, de consolidar essa democracia, de levar a cultura para a Assembleia, o esporte para a Assembleia, valorizar esse jovem. Talvez isso também pode provocar com que os nossos jovens aí tenham você como um espelho e comecem a ter uma participação maior que na política. Não, com certeza. A luta e a missão e o propósito é esse, né? É poder levar uma conscientização para os jovens que é possível a gente ter um representante baseado dentro de uma vivência, né? Eu falo que assim, você fazer política, tem candidato jovem, mas e aí? Qual que é a vivência desse candidato jovem? Será que ele sabe o que é? Né? Então, o processo democrático, ele demanda isso, né? Demanda, vou analisar. Eu conversando com algumas pessoas, falo assim, rapaz, você não precisa mais nem ter currículo hoje, é só falar que você está com fulano, beltrano. Fala assim, então, eu falo que analise o currículo, né? Olha, eu falo, cara, eu não estou caindo de paraquedas nisso aqui, não sou oportunista, não é porque o skate hoje está na Olimpíada que eu estou aqui. Essa minha luta é mais de 20 anos que eu estou na caminhada, só que assim, a resistência de entrar no processo político também para mim foi uma desconstrução. E até vou falar para quem está ouvindo, né, o jovem que está ouvindo essa ideia, que ele também reflita sobre isso. Será que eu tenho que me desconstruir também? Porque se você não se desconstruir de uma doutrinação
daquele fato de que eu não gosto de política, eu tenho nojo. Tudo, mano, e aí vai, o cara é cambada de ladrão e só fica... Meu irmão, a gente só reclama. Eu tô buscando fazer o protagonismo, entendeu? E qual que é a nossa parte nisso? E a ideia é o quê? A gente levar isso para os jovens, para as pessoas que estão aí começando a vivenciar esse processo. E o como é importante a gente estar dentro desse processo. Eu acho que essa que é a ideia. Vocês estão vendo por que eu vou torcer para ele ser deputado estadual? É muito importante ter... olha, eu fico assim, fascinado quando eu converso com jovens e tem essa consciência que você tem. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns jovens que não se preocupam com isso e não querem se preocupar, né? Ou vai a reboque desses movimentos, né? Até eu fico muito triste quando eu vejo jovens com preconceitos, né, esses jovens com essas ideias reacionárias, e aí eu fico com tanta saudade da minha juventude, viu, Eric? Mas eu queria entrar num assunto também, para a gente poder ir concluindo. Eu percebo que no skate, assim, estados como São Paulo, Rio, o Paraná eu não sei se é mais ali em Curitiba, porque parece que em função lá da Fadinha, mostrou todo aquele volume de gente que pratica, mas também eu já vi isso muito no Rio, e lá é comum você ver ali nas praias, tem sempre essas pistas, esse negócio todo. Mas e aqui no Mato Grosso do Sul, o que precisa para a gente poder tá estimulando, para poder tá fazendo skatista para a gente poder estar levando para as Olimpíadas? Com toda a certeza, sempre a palavra certa é sempre um incentivo. É só isso aqui, um detalhe. Não é um investimento absurdo, é uma coisa mínima. Por exemplo, hoje aqui em Campo Grande, você não tem, as pistas elas estão deterioradas. Porque o que acontece? Quando você constrói o equipamento público, você tem que já preparar aquele equipamento público para a manutenção dele. E uma pista de skate bem feita, ela bem construída, conservada, iluminação, segurança, água, você consegue fazer com que as pessoas não parem de andar de skate. E aí, é claro, também, com toda certeza, tem a geração de emprego que envolve a cadeia produtiva. Existe um contexto todo, né, dentro desse universo do skate. Então, sempre vai partir desses princípios. Por exemplo, hoje a gente está com uma dificuldade que são... Olha só como que é interessante. Existem muitas cidades do interior que eles querem construir pista. Só que existe o recurso para fazer a pista, mas não existe o recurso para fazer o projeto. Qual que é a importância do projeto para uma pista de skate? Vou te dar um exemplo. Você vai fazer uma cirurgia, você não vai chamar o clínico geral. Hoje, a gente tem um clínico geral que quer fazer a pista de skate. E para fazer a pista de skate é um especialista. Por isso que a gente colocou a associação, a SMS, à disposição para atender o interior, para atender as prefeituras. Só que qual que é a dificuldade? O formato da legislação que não pode contratar um projetista. Olha só, então assim, você vê como que são detalhes que a gente vai evoluindo, né, no decorrer. Então assim, pistas novas, onde você faz a pista, você coloca ali escolinha de skate com infraestrutura, você começa a fomentar. E aí tem as lojas, tem as marcas, e existe uma cadeia gigantesca produtiva. As marcas de skate, marcas relacionadas à cultura de rua, não só do skate. Porque tem lojas que não são de skate que estão patrocinando alguns meninos que andam de skate, e vice-versa. E isso é no skate feminino e masculino. A gente atinge a diversidade, né? Até nessa questão também estamos evoluindo. Inclusive, voltar de novo a falar da Fadinha lá, que é o impulsionamento do skate feminino. Existe já um protagonismo acontecendo no Mato Grosso do Sul muito legal, então a gente está começando a desenvolver tudo isso. E é muito novo. Quando você vai em São Paulo, quantos anos o skate está lá? 60 anos já de skate lá. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você coloca aí um total de 30 anos, 40 anos que tá... Nem sei se chega a isso, né? É muito novo. Eu ando de skate há 26 anos. Então é tudo muito novo, né? Só que a gente vai amadurecendo. Antes eu só queria andar de skate, não queria estar nem aqui conversando.
Então hoje estou aqui trocando uma ideia, só que tem guri que só quer andar. Só que estamos aqui para poder fazer sermos dirigentes, né, dessa visão, né, da construção, né, do diálogo, né, para a evolução do esporte, da cultura e do lazer, né? Muito bem, estamos aqui já encerrando o nosso DagoCast, conversando com esse moço fantástico, esse jovem que eu tenho certeza que ainda vai dar muito orgulho para todos nós, e nós vamos ajudá-lo a chegar à Assembleia Legislativa. E eu queria que você fizesse a sua despedida aqui, mas eu quero dizer que eu fico impressionado com essa disposição sua, que você conseguir, né, conciliar o esporte, com essa participação política, você estudando, não abrir mão disso, tendo toda essa consciência. Então você deixa um recadinho para a nossa rapaziada que está te ouvindo. Bom, eu quero agradecer, né, o DagoCast aí pela oportunidade e... Bom, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, né, de uma análise de ocupação, uma análise de intervenção mesmo dentro do cenário político, para que a gente realmente traga a vivência de quem vivencia a rua para dentro de quem legisla, entendeu? Você legislar sem ter um conhecimento de causa, sem ter uma vivência, é você legislar sem você conhecer realmente para quem que você está atendendo, né? Eu falo que a política pública ela tem que ser aplicada baseada dentro de uma vivência. E é por isso que eu estou hoje nessa missão. E estou aqui, quero agradecer. Lembrando que tudo que a gente vivencia, existe um trabalho pedagógico, educacional, né? Eu acho que tudo parte desse princípio aí, né? Da gente estarmos sempre aprendendo. Então, se você hoje não tem uma consciência política, reflita no processo pedagógico, educacional, traga uma reflexão para o seu interior de como que você analisa todo esse contexto e peço seu apoio. Posso pedir? Pode, lógico. Fala com todos nós, eu faço questão disso. Pô, meu número aí como candidato a deputado estadual é o 77678, beleza? Eric Fossati. Eric, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que todo mundo gostou de te ver e de te ouvir. Até o próximo. Valeu, obrigado.